Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma devocional. Depois de algum tempo aí sem gravar, estou de volta. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, muito difícil de se viver. Nós vamos tratar hoje, que é o agradecimento. Nós vamos usar como base para esse assunto hoje o agradecimento de Abraão, que se encontra no texto de Gênesis 12, versículo 5 até o versículo 8. Diz o seguinte: E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por toda aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho do Moré. E estavam ali os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Amém? Esse texto fala da saída de Abrão de Harã. Então ele residia em Harã com seu pai, e ele recebe o chamado e sai de Harã para a terra que Deus iria mostrar. Então ele sai com tudo que ele possuía dali de Harã e segue o percurso com Deus. Então, uma coisa muito interessante que os estudos mostram é que ele é nascido em Ur, né? Vai até Harã, e em Harã ele enriquece. Em Harã ele enriquece. E antes de nós passarmos a falar do agradecimento em si, eu gostaria de citar esse primeiro ponto, que é o enriquecer, a riqueza. Abrão era um homem muito rico, a partir do que ele tinha de Harã. Ele era um homem muito rico em termos de bens materiais, então ele tinha muitos servos, muito gado, tanto é que mais pra frente desse texto a gente vê que ele se separa de Ló de tantas coisas que ambos tinham. Então ele tinha muitas riquezas, Deus o abençoou muito, ele tinha muitos servos, muito gado, muitas peças, então ele tinha muitas coisas. E com isso nós podemos perceber uma coisa, que Deus obedece, Deus abençoa a quem Ele quiser. A quem Ele quiser. Jó tinha tudo e retirou tudo. Então, Deus dá e tira a quem quer. Muitas vezes, nós nos perguntamos: meu Deus, mas eu vou sempre na igreja, eu sempre ajudo as pessoas e tudo mais, mas o Senhor não me ajuda, eu tô sempre aqui apertadinho nas contas. Por quê? Porque o Senhor se esqueceu de mim? Não. Porque ele quer o melhor pra você. Como assim o melhor pra mim, Carol? Eu tô aqui apertada, tô quase não conseguindo mais gastar gasolina, que tá R$ 6. Não tô mais conseguindo dar com o preço da carne, do arroz, do produto de limpeza. Isso é Deus me ajudando? Como assim é Deus me ajudando? Deus nos ajuda. Porque muitas pessoas não sabem lidar com a riqueza. Uma vez, uma pregação do pastor Augusto Nicodemos sobre essa série de exposição a Gênesis, falando de Abraão, e desse assunto mesmo, ele contou o seguinte história. Ele pastoreava aí numa igreja, e aí tinha um irmão que era sapateiro. E ele passava muito apertadinho, era uma coisa muito difícil, ele sustentava sozinho a família inteira, e a igreja começou a ajudá-lo. Então, começou a comprar máquinas melhores, sapatos, ajudantes, e ele foi crescendo. E foi crescendo, mas conforme ele foi crescendo, ele foi diminuindo na sua relação com Deus. Então, antes ele estava lá todo domingo, toda quarta, ou que dia era o culto, né? Então, ele estava lá toda vez. Conforme a riqueza dele foi crescendo, ele foi deixando de comparecer aos cultos, de estar em comunhão com o Senhor. Então era assim, ó. Primeiro mês que ele estava apertado, sim, da maneira antiga que ele vivia. Ia lá todo domingo, toda quarta, todas as programações. Ele começa a melhorar. Vai todo domingo, mas falta sim, uma quarta não. Falando do nosso horário, né? Aí depois, quando ele tá um pouquinho melhor, não vai mais quarta. Tá um pouquinho melhor, vai um domingo sim, um domingo não. Tá bom mesmo? Não vai mais à igreja. Foi embora e nunca mais voltou.
Então, Deus, ele conhece o nosso futuro e por isso ele determina quem pode e quem não pode ter riquezas, porque a riqueza muitas vezes nos tira da presença de Deus. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, quando a gente começa, muitas pessoas quando começam a evoluir e não tem uma raiz espiritual, ela esquece de Deus e coloca o seu coração naquela riqueza. Mas Abraão, ele sabia lidar com aquela riqueza. Ele sabia, por isso Deus o abençoou. Mas mesmo Deus o abençoando, ele recebeu o chamado em Ur, foi em Harã, mas ele também se esqueceu da promessa. Ele passou algum tempo lá e esqueceu que era para ele seguir a Deus. Esqueceu. Isso mostra que mesmo o homem, o pai da fé, também cometeu erros em relação à riqueza. Estava lá, estava enriquecendo e não foi. Mas ele acordou a tempo. E ele saiu de Harã e começou a andar. Começou a ir em direção à terra. E aí, ele chega em Canaã, e Canaã tá cheio de povos, cheio de coisa, né? De gente lá. E agora? E agora não vai entrar. E aí, Deus faz uma promessa a Abraão dizendo: essa terra será da tua descendência. E ele agradece. Ele agradece. Quando nós agradecemos, que não é sempre, que é muito difícil a gente agradecer. Quando nós agradecemos quando nós ganhamos. Quando nós ganhamos. Então, é assim, ó. Ah, Senhor, eu preciso tanto desse carro para poder ir na tua casa, ele é mais econômico e não sei o que. Não sei o que, pede. Quando a gente recebe, que a gente agradece. Agora, se a gente não recebe, a gente só pede, Senhor, o Senhor me abandonou, não consigo, não sei o que. É assim que funciona. Mas Abraão fez diferente. Ele fez diferente. Ele não agradeceu porque ele ia receber, até porque a promessa foi para os seus descendentes. Ele nem tinha filhos ainda. Ele não tinha nem filhos. Foi para os seus descendentes. Para os seus descendentes. E mesmo sendo para os seus filhos, que ele ainda não tinha, ele agradeceu. Ele agradeceu pela promessa porque entre tantos povos pagãos, ele foi o escolhido. Entre tantas pessoas idólatras, tantas pessoas em Ur, tantas pessoas no planeta. Porque assim como os outros, ele também era um idólatra. Então podia ser qualquer um. Ele não era temente a Deus antes de Deus falar com ele. Podia ser qualquer um no planeta. E ele foi escolher Abraão. E ele agradeceu pelo privilégio de falar com Deus, de ter a promessa por parte dele. Às vezes nós não agradecemos pelas pequenas coisas, nós só agradecemos pelas coisas grandes. A gente não agradece por ter um emprego, por exemplo. A gente não agradece por ter uma escola, por ter uma família, por ter uma cama, por ter um telefone. A gente não agradece. A gente só sabe agradecer quando agradece por um carro zero que a gente ganhou, por uma casa própria, por as crianças, por um brinquedo, não sei qual aí, de R$400, entendeu? Por um telefone último, iPhone 10, 11, não sei. Então, a gente sabe agradecer pelas coisas grandes, mas nós não precisamos necessariamente das coisas grandes, nós devemos agradecer pelas coisas que nós já temos. Tem aquela música, pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Tem muita gente que não agradece por essas coisas simples, mas Abraão fez diferente. Ele agradeceu pelo fato de ter falado com o Senhor, que fez uma promessa para os descendentes que nem existiam dele ainda. Por que ele agradeceu? Porque ele confiava naquela promessa. Se fosse muitas outras pessoas, até mesmo eu, diriam assim, é mesmo. Então vamos começar a contar os empecilhos. Primeiro, cheio de povo. Como é que alguém vive lá? Ninguém vive lá, já tem gente lá. Já tá ocupada. Primeiro ponto. Daí ninguém conseguia conquistá-la. Segundo ponto. Para minha descendência. Que descendência? Não tem descendência. Não tem filho. Tem um filho. Minha mulher já tava chegando aos 70 anos. Eu tenho mais. Tô chegando aos 80 já. Tenho filhos. Não tenho. Naquela época não era tão idoso como hoje em dia é. Mas 75 anos já é, né? Assim, uma idade mais avançada. E sabe quantos anos ele esperou por um filho, crendo nessa promessa? 25
anos. Com quantos anos ele teve filho? Com 100 anos. 100 anos. Então, nós devemos nos espelhar no agradecimento pela fé. Não tinha perspectiva nenhuma de que aquilo ia acontecer, porque a terra estava ocupada e ele não tinha filhos para cumprir a sua promessa, mas ele confiou e por isso ele agradeceu por aquela promessa. Ele agradeceu por aquela promessa. Então nós devemos agradecer pelas pequenas coisas e agradecer pela honra e pela satisfação de estar com o Senhor, de ter acesso às promessas que ele fez na Bíblia, por exemplo. E foi isso que Abraão fez. Ele agradeceu. Nós podemos também ver a transformação de Abraão. Quem já leu a parte anterior da história de Abraão vê que ele era um idólatra. Ele era um idólatra. Ou, por exemplo, o nome de Abraão, nessa época, era Abrão. E Abrão significa pai elevado. Então, Filo de Alexandria, que era um pesquisador, ele falava que Abrão era um astrônomo, não lembro. Ele olhava o céu para ser uma espécie de cartomante, de vidente. Então ele via o céu para ver a posição das estrelas, que nem... eu esqueci agora o nome. Que nem aquela coisa de signos, de como que o dia de cada signo vai ser, mas baseado na crença de Ur. Por exemplo, também, Sarai. O nome Sarai faz menção à esposa do deus Lua. Significa, naquela época principalmente, eles davam muito valor ao significado do nome. Então, ele colocou inspirado, os pais dela colocaram inspirado, no movimento ali dos astros, nos deuses dele. Isso mostra que eles eram idólatras. Mas Abraão sofreu uma transformação de uma pessoa que lia o céu, que via a posição das estrelas, que previa o futuro das pessoas. Ele passou a ser uma pessoa que confiava nas promessas de Deus. Então, mais um exemplo, além da fé e do agradecimento de Abraão, nós devemos também levar em consideração a transformação da vida dele. A transformação. Pensa, uma pessoa que cresceu e que viveu 75 anos, praticamente ali, 70 anos mais ou menos, crendo, convicto de que o Deus que o levava, que o trazia, que o governava, era o sol e a lua. É a mesma coisa de alguém chegar pra gente hoje e falar que esse Deus não existe. Pensa. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mas Abrão não tinha. Porque esse Deus não existe. Então ele se desapegou de tudo aquilo que ele creu a vida inteira para servir o verdadeiro Deus, para servir o Deus que sempre o guiou verdadeiramente. Então a transformação de Abrão é algo admirável, de uma pessoa idólatra a uma pessoa obediente. Há um Deus que a gente não sabe a forma, que a gente não sabe o rosto, a gente não sabe... As pessoas de hoje não sabemos como é a voz dele, mas nós confiamos, nós temos fé, e isso foi o que Abrão cultivou dentro dele, fé. Para terminar, nós podemos também citar a promessa da descendência e a aceitação. Como eu já disse aqui, eu vou só reforçar para terminar o nosso devocional de hoje. Ele fala... esse texto fala que Abraão não questionou. Ele não fala, de Abraão questionando. Então ele não fala, porque muitas vezes nós iríamos falar: poxa, eu tava rico lá em Harã, numa boa, na minha vida tranquila. Vamos, por exemplo, a gente sai, Deus fala: olha, sai aqui de Goiânia e vai pra terra que eu te mostrarei. É uma área rural, um deserto, não sei. Numa área, não sei, uma floresta. E a gente tá lá andando, e aí a gente chega na terra, e aí ele fala assim: não é essa terra aí, não é pro seu descendente, é pro seu filho. O que a gente ia pensar? Meu Deus,
Mas eu saí lá de Goiânia, minha vida lá em Goiânia tava tão boa. Eu ia na igreja todo domingo, eu ia na igreja toda quarta, eu tinha meu emprego em algum lugar, eu tinha meus filhos na escola, eu tinha minha casa, eu tinha minha cama, eu tinha meu celular, eu tinha internet. E agora eu me saio, despenco aqui pra essa floresta, não sei, a floresta amazônica, de a pé, no meio do mato. E o Senhor nem me dá a terra que me prometeu? Mas isso não foi o pensamento de Abraão. A Bíblia não cita isso. Pelo contrário, a Bíblia cita Abraão agradecendo por essa honra. Agradecendo. Então nós devemos prestar muita atenção nisso. Ele agradece pela promessa que ele tem e não pela terra que ele ainda não possui. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Vamos agora orar, vamos pedir que Deus nos ajude a agradecer mais pelo que temos, reclamar menos pelo que não temos, aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, a que Ele nos ajude a transformar o nosso ser. Pai de amor, Deus misericordioso, eu quero te agradecer nesse momento, porque o Senhor nos dá a chance de transformação. Senhor, eu te agradeço por tantos exemplos maravilhosos que o Senhor nos deixou na palavra de Deus, como esse que nós vemos hoje de Abraão. Senhor, eu te peço nesse momento que nos ajude a ser cada vez mais parecidos com Jesus, mais parecidos com os heróis da fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu também te peço, meu Deus, que esteja, Senhor, ajudando todos aqueles que precisam do teu auxílio, da tua direção. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nossos devocionais segunda e sexta, Embaixadores do Rei, terça-feira. Quarta tem o culto. Domingo também tem culto de manhã e de noite. O culto da quarta é 7h30 e o culto AIBD e o culto noturno do domingo é às 9 da manhã e às 7 da noite. Presencial ou online. Lembrando que nós temos que fazer a lista, né, para os domingos, para as quartas se necessário. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido sobre esse texto e que Deus possa estar nos ajudando a praticar. Então, até a próxima devocional. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha
minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Tudo que eu vivi, tudo que amei, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero nada, eu encontrei